E vamos nessa. Mas vamos começar aqui nosso vídeo hoje falando sobre Sérgio Moro. Vou comentar o tema ali sem papas na língua. Algum dos três canais vai sair um material sobre tudo que aconteceu, sem a gente ficar, inclusive, modificando o nome. Vamos chamar todo mundo pelo nome como deveria ser, né? Mas vocês devem saber por que eu evito. Gazeta do Povo, que está realmente empenhada aí na sua batalha contra os Sleep Giants, soltou aqui uma matéria falando, né? O ex-ministro Sérgio Moro foi outro a sair em nossa defesa. Compreendo a campanha contra ódio na rede, mas a Gazeta é um alvo errado, destacou. E aqui é bem complicado, pessoal, porque eu acho que o pessoal da Gazeta, eles conseguem interpretar um texto. E o tweet de Sérgio Moro, os dois tweets, ele não está criticando a existência dos Sleep Giants. Ele só está falando que não vão na Gazeta. Se você for contra os blogs da direita, da extrema direita, como ele fala, é beleza, sabe? Aí tudo bem. Então, o Gazeta do Povo, depois de tudo que ele sofreu, ele vai analisar um pouquinho, sabe? De quem ele está agradecendo o apoio e como é que vem sendo esse apoio. Porque meio que eles estão tirando deles da reta, né? E a gente volta para Berlinda. E aí, sobre o Sérgio Moro, saiu mais uma informaçãozinha. Não é muita coisa, eu quero correr pra gente falar das eleições. Quem trouxe foi o Tonholi, se lembra do Tonholi, que era da Jovem Pan? Ele fala que Sérgio Moro é subcontratado pela JBS. O antagonista escreveu: Sérgio Moro foi contratado pelos advogados Valfridro Vardi e Valdir Simão para elaborar um parecer em litígio empresarial. Eles almoçaram nesta semana para acertar a parceria. Moro atuará como perecista no caso. Terminou em outubro a quarentena de 6 meses de Moro após sua saída do governo. Se não me engano, foi o Valdir Simão, ou foi um desses dois, foi o ex-ministro do CGU da Dilma, PT. E aí tá o Moro se juntando. E aí o Tonholi vai traduzir o que é que isso significa. Não é só que ele está ajudando a galera do PT, mas Valfridro Vardi é um dos maiores escritórios prestando serviços para a JBS e que contrataram Leandro Daiello e Valdir Simão, que atuam em casos da empresa. Agora a Vardi também contratou Moro. Aparentemente, a JBS está contratando toda a estrutura judiciária e policial do Brasil quando se aposentam, via o escritório do Arde. Na verdade, estão contratando os lava-jatistas, né? O esquema de poder lava-jatista, sabe? Tá achando aí um lugar para onde ir. E aí, olha só essa notícia aqui que a Renatinha trouxe, que vale a pena só lembrar. A gente tá falando tanto de Moro, né? E o Moro, até Moro e Lula também, a gente falou isso daí, mas Moro e Luciano Huck, ela relembra, ó, da série Aliados. A união Moro, Huck e Lula é real há muito tempo. Aí você vê que Lula chega a São Paulo em jatinho de empresa de Luciano Huck. Quem se lembra disso, né? Lá quando ainda estava solto da primeira vez. Mas enfim, falando aqui sobre a questão dos militares rápidos para a gente entrar na questão das eleições, que aí sim a gente tem coisa pra gente falar. A UOL fez uma matéria, mais uma, que vale a pena a gente olhar alguns aspectos. Não só as críticas, que obviamente sempre vão estar fazendo críticas contra o governo, isso é óbvio. E aí você vê, ó, opinião, blog Entendendo Bolsonaro. Bolsonaro é movido por ressentimento contra militares. Aí você vê, olha só, eu só quero mostrar pra vocês. Acho que, se não me engano, aqui são os 3 primeiros parágrafos. É logo no início do texto, eu quero trazer 3 parágrafos. Nas últimas semanas, Bolsonaro voltou a explicitar o seu ressentimento pelas Forças Armadas, que em um passado não tão distante lhe trataram com o merecido desdém pelo seu histórico de mal militar, nas palavras do ex-ditador Ernesto Geisel. Olha só. E como mal militar, fica notória a satisfação do capitão da reserva em promover mandos, desmandos e humilhações para generais que participam do seu governo, alguns dos quais pertencem à ativa, como é o caso do ministro da Saúde, o Pazuello. Capitaneado pelo youtuber, classificando, ó, Olavo de Carvalho agora é youtuber. Olha a profissão. O bolsonarismo está em permanente rota de colisão com os militares, tudo endossado pelo presidente, que concedeu o grau máximo da Ordem Nacional de Rio Branco ao seu guru. A partir do momento que o presidente decide condecorar um sujeito que passa seus dias atacando, ofendendo e perseguindo militares, ele ou concorda com as declarações ou, no mínimo, possui um profundo desdém pelas Forças Armadas. Então vejam só como são as coisas. O interessante dessa matéria aqui é perceber que, juntamente com outras matérias que saíram na mídia nas últimas horas,
nos últimos dias sobre esse tema, utilizando a narrativa que Bolsonaro quer humilhar os militares, eles estão vindo com isso daí forte. Vocês percebem que ao mesmo tempo eles estão elogiando o Mourão o tempo todo, mas o tempo todo mesmo, talvez porque realmente no início lá do governo teve lá uns problemas grandes. E aí você vai vendo, olha só toda a narrativa que vem sendo costurada. Toda a narrativa. O Mourão presta, o Mourão é gente boa. Moro fala, não, vou elogiar o Mourão, já que Bolsonaro não elogia. E você vê, né? Qual é o interesse disso, rapaz? Qual é o interesse disso? A todo custo, os militares nunca serviram. Você vê, a grande mídia sempre atacava os militares, sempre atacava os militares. E agora aí estão defendendo, né, a ferro e fogo com o maior ardor no coração. Tudo muito estranho, tudo muito estranho. E ainda sobre o Mourão, eu fico pensando assim, cara, a mídia fica elogiando tanto o Mourão. E vocês lembram o que é que Bolsonaro disse? O seguinte, é muito estranho, sabe, ver algum ministro, alguém do meu governo ser elogiado pela Globo. Porque, cara, se for elogiado pela Globo, é melhor mandar o cara embora. Mas Mourão, o próprio Bolsonaro, assim, o Mourão é indemissível, não pode demitir o Mourão. Não pode demitir o Mourão. E você vê a Globo ficar pegando exatamente isso, né, pra ficar instigando a Globo, a UOL, a Veja e tratando Olavo de Carvalho como youtuber. E aqui você vê, olha aonde a mídia brasileira tá indo, né? Tá cada vez mais descendo. Olavo de Carvalho se tornou um youtuber. E a gente vai falar de Olavo ainda hoje. Aí você vê, o pessoal falando que Bolsonaro gosta de tratar com desdém os militares. Renata de novo traz o seguinte, ó. Alguém esqueceu de tomar o tarja preta. Esse é o único governo civil com a composição tão grande de militares. A mídia de extrema esquerda está desesperada demais nesses últimos dias. Você vê, ó. Governo Bolsonaro, mais que dobra, número de militares em cargos civis, aponta a CGU. Com Milton Ribeiro no MEC, o governo já tem 11 ministros militares. Olha só como são as coisas. Olha só como são as coisas. E eu me pergunto, estaria talvez a grande mídia com algum medo de caso o pessoal dos militares caiam, políticos assumam posições, pessoas com viés político ou com viés talvez mais conservador, mais de direita, sabe? A Globo, a grande mídia, o UOL estariam preocupados com isso? Muito estranho. E aí o Ministério da Defesa, mais uma vez, vem a público para tentar, sabe? Inclusive veio a público para defender o presidente, para tentar acabar com essa narrativa, né, que o pessoal sempre quer criar o tempo todo. Você vê aqui, ó, nota oficial, Ministro de Estado da Defesa e dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E fala o seguinte, ó, a característica fundamental das Forças Armadas como instituições de Estado permanentes e necessariamente apartadas da política partidária, conforme ressaltado recentemente por chefes militares durante seminários programados, é previsto em texto constitucional, está na Constituição e em nada destoa do entendimento do governo e do presidente da República. Nós, o presidente da República, pensamos, nós temos o mesmo entendimento. Temos o mesmo entendimento, não queiram falar que pensamos de forma diferente. O presidente da República, como comandante supremo, tem demonstrado, por meio de decisões, declarações e presença junto às tropas, apreço pelas Forças Armadas, ao que tem sido correspondido. Cadê a narrativa do UOL? Foi pro saco já. O Ministério da Defesa falando, o presidente vem demonstrando apreço. Tem alguém que duvida disso? O único representante político das Forças Armadas como integrante do governo é o ministro da Defesa. O comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, quando se manifestam, sempre falam em termos institucionais, sobre as atividades, as necessidades, toda aquela coisa. Falam, cara, a gente tá falando sobre a instituição, não é uma fala política, a gente tá contra Bolsonaro. E aí depois eles traziam assim, um resuminho mostrando, ó, as Forças Armadas direcionam todos os seus esforços exclusivamente para o cumprimento de suas missões, estando presente em todo o país. Aí você vê, ó, as Forças Armadas, olha as coisas que eles colocam. Combate na pandemia, para mostrar, ó, quem comanda as Forças Armadas é o presidente. A gente está combatendo a pandemia. Então, não venham falar que o governo não está fazendo isso. Então, de forma indireta, mas tá. A gente, ó, tá ajudando na Amazônia. A gente tá ajudando na Amazônia. A gente serve ao presidente. Então você vê, ó, apoio à população do Amapá. Todas as crises no Brasil, aí, ó, o pessoal falando, pô, a gente tá dando apoio. A gente tá dando apoio. O Brasil ir pra frente, sabe? Requisitado pelo presidente. Mas a grande mídia quer, porque quer vender essa narrativa o tempo todo que dá no saco.
E aí, falando em narrativa, vem aqui mais uma, o Mário Frias fala o seguinte, ó, ator queixa-se da atuação do ministro do Turismo. Aí o Mário Frias fala o seguinte, ó, para a turminha desse pessoal aí, de gosta de intrigas, essas suas intrigas não vão funcionar. Tem um ótimo relacionamento com o ministro Marcelo Álvaro, e se tivesse alguma insatisfação, falaria abertamente como o homem faz, sabe? A mamata acabou. Chora, pode chorar, mas a mamata acabou. Não tem o que fazer. E aí, falando de eleição agora, pessoal, começar aqui, sabe, já saindo um pouco da questão partidária, pra gente entrar na parte partidária, falar sobre, a gente tá muito preocupado, sabe, com auditoria, sabe, modelo de votação. Tenho falado já algumas vezes, eu acho que a gente, partindo a campanha para conseguir instalar impressoras, sabe, para além do voto da urna, a gente também ter armazenado de forma conjunta um canhotinho, sabe, numa urna que você não vai poder levar para casa. Eu acho isso muito complicado, por causa do custo, por causa do posicionamento que os ministros do STF já têm e pelas próprias movimentações do Barroso. Modificações e uso da tecnologia não necessariamente são coisas ruins, sabe? A forma é tipo assim, como vai ser feito, por quem vai ser feita. E o Eury Vieira, ele traz aqui uma coisa que foi até o que eu comentei, que ele fala o seguinte, ó. Fraude às eleições são um exemplo análogo ao problema dos generais bizantinos. Informe-se. Até uma década atrás, tratava-se de um problema insolúvel, e então Satoshi Nakamoto inventou o blockchain e o Bitcoin. Repito, a blockchain pode ser usada em eleições. 3 papers sobre eleições e blockchain. E ele colocou 3 artigos mostrando como pode usar blockchains. E depois ele traz aqui, ó, um projeto de votação digital baseado em blockchain, outro projeto de votação digital baseada na blockchain. O que é blockchain? Fala assim de forma bem rápida para vocês. É como se fosse assim, em vez de... Pensa que você tem sua casa, tem a sua cozinha, você guarda lá os pratos dentro de um armário na cozinha. Em vez de você ter apenas um armário, sabe, que você guarda tudo, pense que você vai ter dentro de sua casa um armário em cada cômodo. E você vai poder armazenar pratos em todos os cômodos da casa. Esse é um dos princípios iniciais do Bitcoin. Você tem uma rede que é descentralizada, sabe? Não tem um servidor único. O que acaba por impedir que alguma pessoa possa ter acesso, sabe? Ele vai lá, onde está armazenado o banco de dados, ele vai lá e pode mexer. Não pode, porque é um servidor distribuído, descentralizado. E é feita de uma forma que assim, computadores, vamos falar assim, computadores, máquinas podem entrar e sair da rede sem prejudicar o banco de dados. E o banco de dados sempre pode ser recomposto da menor escala possível. E toda vez que um bloco novo vai sendo adicionado, ele traz a informação do anterior. E o próximo vai ter do anterior, e o próximo do anterior, e o próximo do anterior. O que torna basicamente impossível. Não é completamente possível, porque em teoria tem, mas em questões computacionais é algo quase impossível, beiraria um impossível, você precisaria de supercomputadores para vencer a velocidade de cálculo, é você inserir algo no meio ou você modificar um desses blocos. Sabe? Você teria que ter uma velocidade tão grande que superasse toda a rede que está fazendo isso, que são inúmeros computadores trabalhando de forma descentralizada. E por que eu estou falando isso tudo? Porque vocês estão vendo, o Barroso está fazendo movimentações sobre o voto do futuro. Isso aqui era interessante da direita também olhar, sabe? E falar assim, pô, se o Barroso já que ele já está fazendo, já que ele vai fazer de qualquer forma, a gente deveria pelo menos olhar de perto, ver as opções, ver como está sendo feita, ver se alguém qual são o tipo de tecnologia que estão usando. Deve ter alguém lá usando blockchain, possivelmente, são 30 empresas diferentes. Então analisar, ver isso. Isso daqui para até avançar é muito mais fácil. E realmente é um mecanismo interessantíssimo de segurança, interessantíssimo. Para quem não era da área de TI, para quem não é assim muito familiarizado, pode parecer assim, pô, eu fico meio assim, mas pessoal, isso daqui é um caminho, não necessariamente a gente precisa parar com a questão das impressoras, mas isso aqui é um caminho que já está acontecendo. E o Barroso está tocando o barco sozinho, sabe? Não teve um pronunciamento de alguém do governo falar, pô, cara, vamos ver aqui, não, a gente vai estar com o Barroso acompanhando em São Paulo, em Curitiba, Vale do Paraíso, eu acho que é a terceira cidade, a gente vai estar acompanhando de perto, ver como são essas empresas. Não está tendo essa coisa, está deixando solto. Isso daqui já é uma das críticas que eu tenho a fazer. A direita deixou passar batido. Algumas pessoas nem sabem que o Barroso está, né, se preocupando em modificar o sistema, e algumas que sabem
não colaram junto, não foram ver o que é que tá acontecendo. E aí, continuando aqui, vejam só. Rodrigo Maia, ele vem a público pedir para todo mundo vir de DEM hoje, né? Número 25, deixa de sugestão o pai dele e o Eduardo Paes. E aqui a gente já pode ver como é o cenário do Rio de Janeiro. A gente está diante de Rodrigo Maia, uma das opções. Outra opção é um candidato de Bolsonaro e o candidato da esquerda, que vai ter dois tipos, né? A esquerda antiga, do PT, e a esquerda renovada, do PDT. E vejam só isso daqui, ó. Saiu intenções de votos que, se forem confirmadas, se as pesquisas forem confirmadas, vai ser, cara, realmente, viu? É preocupante. A gente tá vendo o Carioca aderindo com 41% ao candidato do Rodrigo Maia. 41%. E outra coisa que dá pra gente aqui analisar é que, se a esquerda tivesse se organizado em torno de um único nome, o Crivella estaria de fora. Porque se você soma a Benedita com a Marta, você já tem 24%. O Crivella está completamente fora. Se essas pesquisas tiverem com as coisas corretas. Outra coisa que vai valer, também vai ser outra coisa que vai poder tirar, sabe, de conclusão, sabe, de resultado nas próximas horas, que é, as pesquisas estão certas, eles estão acertando, ou as pesquisas continuam ainda por cometer os mesmos erros de sempre? A gente vai poder tirar essa lição. Mas vejam só, né? A esquerda percebeu, inclusive criticou, passou o dia ontem criticando. Eles sabem que para tirar o Crivella só bastava uma candidatura única. Só bastava uma candidatura única. E de quem é a culpa? A culpa é do PT. Não deu certo por causa do PT. E vai ter muita mudança. O PT, gente, não vai ser o mesmo depois dessas eleições. E aí, olhem só. Você vê como são as coisas. Enquanto o Bruno Engler, ele estava fazendo campanha e ao vivo ele colocou o presidente no telefone para dar umas palavrinhas para o público. Você vê que em São Paulo ele terminou a campanha com o presidente. Em São Paulo, o Covas termina com o Dória e o FHC. Olha o time que está liderando São Paulo. O time que vem liderando em São Paulo. É inacreditável. Antes da gente falar das porcentagens em São Paulo, para ver com quanto o Covas está liderando, você lembra que eu falei para vocês de forma recente que a direita não tem um projeto de poder, sabe? A gente normalmente vai lutando por pautas, a gente não sabe como a gente quer fazer, e eu falei assim, gente, a gente ainda vive hoje num esquema de sociedade criado por Fernando Henrique Cardoso. E o Salim Matar, ele fez uma thread interessante que mostra algumas dessas coisas. E ele fala o seguinte, ó: o legado da social-democracia que governou o Brasil nos últimos 34 anos. Número de municípios. O que é a social-democracia, né? Em tese, é para ser aquele governo, né? Não muito fechado, um pouquinho liberal, mas, sabe, né? Intervencionista, muito preocupado com social, políticas sociais. Não é muito adepto de um Estado mínimo, gosta sim de um Estado inchado, até porque pô, um sistema assistencialista requer, né, uma grande gama de coisas. Principalmente se você está fornecendo via governo, você vai ter que ter funcionários públicos. Então você é um sistema realmente social-democrata. E o Brasil hoje vive uma tensão, né, social-democrata com resquícios ainda marxista do PT. E vejam só, o Salim Matar começa falando o seguinte, ó: com a promulgação da Constituição Cidadã, houve uma explosão do número de municípios. Em 1980, o Brasil tinha 3.991 municípios e hoje são 5.570, aumento de 40% no número de municípios. 40%. 35% desses municípios não têm recursos próprios para cobrir suas despesas. Esses gastos são cobertos pelo Fundo de Participação dos Municípios, que no ano passado distribuiu mais de 100 bilhões. O aumento do número de municípios gerou também a ampliação dos cargos, né? Aí vão ser 5.570 prefeitos e 57 mil vereadores. E olhem só, são mais de 6 milhões de servidores públicos nos municípios, 50% do número total de servidores do país. Foi o que eu falei, eles implantaram um projeto de sociedade, uma sociedade social-democrata, Estado inchado, onde o funcionário público, quem não quer ser funcionário público, né? É o sonho brasileiro, o The Brazilian Dream é se tornar um cidadão, um funcionário público. Carreira estável, horas
bem flexíveis. Se faltasse um dia ou outro, releva. Enforca algum dia, né? Feriado. Feriado prolongado. 13º. Estabilidade. Diversas coisas. Bom salário, sabe? Pode ter greves. Criaram tudo isso daí. Estado de inchaço, assistencialista. Você vê, ó, as próprias cidades necessitam de assistencialismo. 100 bilhões, porque os municípios não conseguem, não tem 35% dos municípios. 35%. O aumento do estado, olha só a quantidade de novos prefeitos, novos vereadores. E ele fala, ó, chegou a tal ponto que temos municípios com menos de 1.000 habitantes. Gente, uma cidade com menos de 1.000 habitantes. Vocês conseguem pensar nisso? E aí ele fala, ó, tramita no Congresso, desde o ano passado, a tímida PEC do Pacto Federativo, que prevê a extinção dos municípios com menos de 5.000 habitantes e dependentes em mais de 10% de recursos da União para pagar suas despesas. Políticos se aproveitaram disso e institucionalizaram a carreira política remunerada de prefeitos e vereadores em centenas de pequenos municípios que jamais poderiam existir. Triste legado e difícil de ser corrigido. Graças à nossa Constituição Cidadã, elaborada pela social-democracia, o Estado foi agigantado e a criação de municípios gerou um custo desnecessário ao cidadão pagador de impostos. Tá vendo aí? Tá vendo aí? E mais uma coisa que vale a pena a gente falar. Olha o que ele falou. PEC do Pacto Federativo. Tá pronta desde o ano passado. Por que o Maia não colocou em pauta? Por que o Maia não colocou em pauta, pessoal? Porque o Maia não quer. Porque o Maia não quer. As eleições municipais, inclusive, como ele mesmo diz, ele não fala com essas palavras, mas você, cara, é uma derivação disso daqui, ó. Eles institucionalizaram a carreira política, sabe? É uma carreira, sabe? Tem cargos. Vou dar um exemplo até de universidade. Como é universidade? Quem já participou de universidade pública já sabe como é. Quem não participou, vou contar assim, uma forma bem rápida. Como é que esquema? Muitos alunos entram, e aí tem dois tipos de grupos. Tem um grupo de alunos que querem seguir para o mercado de trabalho. Tem um grupo de alunos que quer seguir uma carreira acadêmica. Ambos são ótimas, até porque a gente precisa de profissionais especializados em algumas áreas práticas. E também a gente precisa da área acadêmica, a gente precisa de professores para formar nos professores. Só que quando você vai ver como é o esquema, sabe, de mestrado, doutorado, principalmente de faculdade pública, que rolam as bolsas, é o seguinte. Você, durante a graduação, você se filia a um grupo de pesquisa que você vai produzir, sabe? Às vezes tá lá o professor, dá umas orientações, mas na hora de publicar o artigo, vai o nome de todo mundo junto. O professor ganha os títulos, você ganha uma moralzinha, e aí depois que você, às vezes é um mestre, que esse mestre responde ao doutor, e aí quando você se forma, você aplica para o mestrado, e aquele professor que era mestre, talvez tenha um doutorado, aí um vai entrando em cascatinha, um embaixo do outro. Aqui na política é a mesma coisa. É o vereador, junto com o prefeito, que cria a base para os deputados, um pedaço para os governadores, senadores, que esse todo mundo junto vai ser o topo da pirâmide com a presidência da República. Bolsonaro que foi aí o ponto completamente fora da curva, mas completamente. Rompeu com todo o padrão do carreirismo político nacional. Então você vê, a gente está travado nesse sistema. A gente não tem candidaturas independentes, a gente não tem diversas coisas. A direita ainda vai por pauta. A gente tem essa pauta aqui, a pauta lá. Alguma ideia do que a gente espera, mas é tanto problema diário que é difícil construir um plano a longo prazo. E aí, continuando, olha só. Já que a gente falou de social-democracia, teve uma coisa ontem que vale a pena mostrar, que é a questão dos liberais. Liberal no Brasil está cada dia mais claro que é. E assim como... Deixa eu ver... Comunismo, a gente vai falar de comunismo, logo menos é tão liberal. Não é porque uma coisa tem um significado no dicionário, sabe, que você se chamar, ou você falar que você pertence àquele grupo, ou você atribuiu alguma coisa àquele nome, que aquela coisa vai ter o mesmo significado do dicionário. Liberal no Brasil, sabe, os liberais, gente, eles até defendem, sabe, um liberalismo político, um pedaço. Mas eles vão muito além. A direita, eu acho que inclusive esse foi um assunto que desenvolveu bem na direita, o pessoal conseguiu pegar. A direita é liberal, é a favor de Estado mínimo. E vocês conhecem alguém da direita que é a favor de aumentar imposto? Vocês conhecem alguém da direita que é contra a propriedade privada? Alguém que é contra o livre comércio, sabe? As pessoas terem mais facilidades. Que é a favor de burocracia? Não tem ninguém. E aí, é uma coisa que tem que ficar clara.
Liberal é uma ideologia. É um ser assim, ele é um liberal, é como se fosse um comunista. Liberalismo econômico é uma doutrina econômica que pode estar dentro de várias ideologias diferentes. Aí vem o Carlos Góes, olha o que esse cara fala. Um liberal deveria ter mais vergonha de votar no Bolsonaro do que de votar no Boulos. Mas vocês não estão prontos para essa conversa. Não precisa votar em nenhum dos dois. Mas o primeiro é claramente mais antiliberal. Bolsonaro é mais antiliberal do que o Boulos. Olha só. Eu não votaria em nenhum dos dois, mas é tenebroso que tantas pessoas que se identificam como liberais no Brasil tenham tanta facilidade em votar no cara como Bolsonaro. Eles toleram coisas que nunca tolerariam no Boulos, embora sejam igualmente ou ainda mais antiliberais. E esse cara, deixa eu ver, coloquei aqui o print. Não dá pra você comentar naquele post, ele só bota assim, ó, só pode comentar quem ele marcar arroba ou que ele seguir. E você vê isso, um comentário desse vem de um estudante de PhD em economia. PhD em economia. Olha, sabe, as nossas mentes pensantes do Brasil. Complicado, né? E aí quando eu falei mais cedo que a gente não pode pegar, né, porque no dicionário tem um nome que vai ser a mesma coisa na vida real. Vem o Easy Nobre preso naquele conceito fechado do dicionário para falar o seguinte, ó. Eu sei que no mundo real a Venezuela não é comunista. Não é. Não existe, nem nunca existiu um país comunista. É porque ele está focado naquele, sabe, valor fechado do dicionário, que seria um país das maravilhas, com arco-íris, unicórnios, que todo mundo é rico, milionário, todos andam de Ferrari, sabe, o Estado é maravilhoso. Ele está preso nisso. Ele está preso nisso. Mas o Jair não falava isso antes, não é mesmo? Para ele e o gado, como eles nos chamam, a Venezuela é comunista. Portanto, um país comunista acabou de fazer uma incursão extrajudicial no nosso país. Porque teve aí um pessoal da Venezuela que entrou aí na fronteira para resolver umas coisas no Brasil. Olha só como são as coisas. Mais um aí, alguém da oposição. Um liberal progressista, o Easy Nobre, influenciador, tem canal no YouTube, alguns de vocês devem conhecer. E aí, continuando aqui, olhem só, outra coisa, que vale a pena de comentar também, para tirar alguma reflexão sobre isso. Eleições de 2020 tem 60 mil candidaturas a mais do que 2016. 528.421 pessoas tiveram suas candidaturas aceitas pelo TSE neste ano. No total, gente, acho que foram 577 mil, só que teve muita gente aí que foi recusado, né? Por irregularidades, ficha limpa, pedido de cassação, diversos assuntos. Mas o que é que a gente pode ver isso daqui? Aumentou, na verdade, em termos totais, 12,5%. 12,5%, 12 quebrado. A população brasileira, a cada dia que passa, vem se engajando na política. Se a gente comparar com 2016, pô, a gente tem muito mais candidatos de direita, muito mais mesmo. A gente começou a ter algumas opções, mas se a gente comparar a direita com o mercado, o todo, gente, a gente já perdeu. Se a gente comparar a quantidade que nós temos com o restante, a gente já perdeu. Se você olhar a quantidade de pessoas realmente declaradamente de esquerda marxista, os que são os progressistas, né, que são uma pessoa mais bonitinho e cheiroso, renovados, é mais uma cacetada, fora o pessoal DEM, MDB, os fisiológicos que todo mundo sempre fala. Então, passaram 4 anos desde 2016, 2 anos desde a eleição de Bolsonaro, e no final das contas, a gente ainda não consegue ter, sabe, nomes na direita. Faltam nomes. Eu não tô falando nem nome, gente, para prefeito. Tô falando nome de vereador. Ainda carecemos de vereadores ao redor de todo o país, principalmente no interior do Brasil. Faltam ainda muitos nomes. A direita precisa ainda se engajar muito, pessoal. Muito, muito, muito mesmo. Todos vocês aí que estão assistindo, gente, vocês são os possíveis candidatos. Vocês são. Porque eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu tenho pra mim, se a gente pegar todos os canais juntos, que as pessoas se inscrevem em mais de um canal, né? Todo mundo assim tá inscrito em vários. A gente deve ter na direita hoje em torno de 2 milhões de pessoas assim que assistem de forma mais ativa, sabe? Gente, nosso país tem 200 milhões de pessoas. 2 milhões já é 1%. Vocês já são o 1% da sociedade. Vocês já são o 1%. Estão entendendo isso? Então,
Cara, se não partir da gente que tá aqui, eu tô em outro país. Não tenho pretensão em voltar pro Brasil. E eu acho que eu tô ajudando de forma razoável, assim, trazendo algumas análises, notícias, não fazer assim um jornal diário que todo mundo a gente vem acompanhando juntos. Mas precisa se engajar. E serão vocês, não serão alguém, o vizinho, o empresário, galera. É vocês, meus amigos. Para 2022, se vocês não forem, a gente vai ficar, mais uma vez, faltando nomes. E aí, olha só isso daqui, ó. Isso aqui é bem interessante. A parte mais interessante das eleições, acho que inclusive foi também um texto do UOL falando do Boulos. O Boulos tá o cara do momento. O cara que a gente tem que prestar atenção. Aí vem o Felipe Neto fala o seguinte, ó. Eleitores e políticos do PDT e PT se espancando enquanto o bolsonarismo se mata de gargalhar. Até quando? Bom, o bolsonarismo não tá dando risada, né? A gente tá preocupado, não tá assim das mil maravilhas. Dá pra ver que, você vê, esse pessoal vive numa bolha. Eu duvido, gente, que ele passe o tempo dele, sabe, lendo o que o pessoal da direita fala. Até porque eu não conheço ninguém, assim, da direita mesmo, assim, que realmente lê o que a esquerda diz. E quando eu digo esquerda, eu não tô falando, assim, dos influenciadores. Isso daí a gente faz, eu até tento fazer. Consigo, em certa parte. Mas há o debate público da esquerda, sabe? Você tá no Twitter, seguindo pessoas de esquerda, pessoas comuns, vendo como as pessoas comuns da esquerda estão pensando, realmente acompanhar isso para tentar entender como é que tá. Então, ele fala que o pessoal tá brigando entre si. É difícil porque a gente não tá vendo, mas isso acalma o coração para mostrar que ainda dá pra gente tentar virar o jogo pro nosso lado. E o Felipe, ele fez autocrítica e ele chegou no ponto, ó, a gente talvez não vá pro segundo turno porque a gente não conseguiu lançar uma candidatura única. A Frente Ampla não saiu do papel a tempo. E foi culpa do PT. Foi culpa do Lula. E aí depois o Felipe vem compartilhar um post do Caetano Veloso que estava compartilhando ele, e ele fala o seguinte, ó. Caetano Veloso tem a coragem que precisamos que outras pessoas de esquerda tenham. Vejo muita gente curtir tweets polêmicos, mas não se manifestar. Gente, like, pouca gente vê. Tem que falar também. O reacionarismo está unido, enquanto o progressismo está esfacelado e dividido. Não é bem assim, né? Não é bem assim. É porque a gente é um grupo tão pequeno. A direita, gente, é um pessoal tão pequeno que a gente acaba fazendo barulho. Um barulhinho que aí todo mundo já sabe onde é que vai olhar. Não, olha ali naquele grupinho ali, que sempre tá saindo daquele grupinho. Sempre tá saindo de lá. Cara, olha a quantidade de atores, artistas, músicos, como é música com todo, ator, artista, pintor, escultor, todo mundo. Jornalistas, sabe? Empresários. A maioria é de esquerda. A maioria, sabe? A maioria. E pessoal, a esquerda não é tão desunida assim, porque se a esquerda ela fosse desunida, como o Felipe tá falando, seria muito mais difícil da gente se conseguir, inclusive, entender o que a esquerda tá pensando. É por eles serem organizados e terem um discurso único, bem similar assim, sabe? Que você vê assim, fala, cara, eles vão se repetindo, você vê, né? O Barroso salta lá uma tese que a democracia está em recessão, está retraindo, aí vem a Ilona Zabor, bota isso no livro dela, vem o Felipe Neto, lê o livro da Ilona Zabor, repercute isso daí, e você daqui a pouco vê a pessoa da esquerda toda falando, todo mundo assim em grupinho, sabe? A ideia surgiu naquele grupo e se espalhou em ramificações. Então a gente consegue enxergar isso daí. Manda até um salve aí, meu amigo Renato Giraldi, que ele que me trouxe a reflexão hoje, falou, cara, ainda bem que a esquerda é unida, senão a gente não ia nem conseguir ver, sabe, o que é que a esquerda tá fazendo. Ia ser muito mais difícil pra gente conseguir compreender. E o Caetano Veloso compartilhou esse post aqui, ó. Bom, então é isso. Véspera de eleição, e parte da esquerda, vendo que a Marta Rocha é a única possibilidade de tirar o Crivella do segundo turno, decide fazer campanha para ninguém votar na Marta. É isso. Parabéns, galera. Vamos longe. Olha só, não é para votar. A Benedita tá próxima. Mas ele preferiu votar na Marta Rocha, PDT. O PT não é mais protagonista. Não é mais. Hoje, eu acho que o nome mais forte na esquerda é o PDT. E depois vai vir aí o PSB, muito forte. O PSOL também, ambos assim, muito forte. E você tem depois o PCdoB, sabe? Rede, Cidadania. Agora o PDT vem muito forte, pessoal. E aí, olha só essa matéria aqui. Essa daqui, gente, presta atenção. Matéria do UOL,
fizeram uma crítica muito boa a eles mesmos, o pessoal da esquerda, e fala o seguinte, ó. Campanha em São Paulo afasta bolos de Lula e indica mudanças na esquerda. Quando eu vi, opa, mudanças na esquerda, o pessoal de esquerda falando que a esquerda tá mudando. Deixa eu ver o que eles estão falando aqui. Então se estabeleceu um diálogo mais intenso com a necessidade de pensar o futuro da esquerda. O partido hegemônico, o PT, dava sinais de fadiga política, diz aí o Medeiros. A união entre PSOL e MTST teria a esquerda social com a esquerda partidária pós-petista. Pós-petista. Olha só. Eu falei, não chame nova esquerda, é a esquerda renovada, estão se renovando. É um novo período, é um novo período. Você viu? Social com o pós-petismo. E olha só esse segundo parágrafo, importantíssimo. Os movimentos sociais também ganhavam força ocupando um espaço que era dos sindicatos, que começaram a encolher após a reforma trabalhista e com a acomodação no governo Lula. Observa Valente citando o ex-presidente Lula. Meus amigos, tem quanto tempo que a gente não escuta a CUT? Quando a gente teve manifestação, os atos democráticos contra o governo, você sabe que atos são? O pessoal todo vestido de preto. Era o pessoal da CUT? É um pessoal que tem uma bandeira que é preto e vermelho. Começa com A e termina com IFA. Não mudou? A gente não tá vendo que hoje em dia não é o sindicato indo pedindo greve, isso, aquilo, outro, mas sim é a esquerda pedindo por pautas, sabe? Para o avanço do progressismo. A esquerda mudou, pessoal. Hoje, realmente, os sindicatos não têm mais a força do passado. A reforma administrativa trabalhista foi muito importante, mas, cara, eles realmente deixaram de lado. Estão vendo que não é o caminho. Esse não é o caminho. Esse não é o caminho. O que foi que tinha naquele artigo da Ilona Zabor, que eu falei pra vocês, que ela também estava fazendo uma autocrítica. Ela fala que hoje é muito mais fácil, sabe, pegar o jovem pelas questões ideológicas, o jovem é um ideólogo, né? O jovem quer mudar o mundo. Então o jovem ele se identifica com isso, é pelas redes. E olha só a matéria. Por isso, Boulos é visto como petista e sucessor de Lula por algum. Ele, porém, além de já ter recusado convites para se filiar ao PT, feitos até pelo próprio Lula, sempre condena a falta de autocrítica sobre suas gestões no governo federal, em que fez alianças com partidos de centro e esteve envolvido com esquema de corrupção. Olha só, o Boulos vai falando, fazendo autocrítica. Autocrítica. Gente, uma parte da esquerda falando que aí, ó, o PT se envolveu com corrupção. O PT não é honesto, não. Olha aí. Olha aí. Quando a gente ia ver a esquerda, porque a gente só tinha um PT. O PT hoje acabou, galera. Independente do resultado de domingo, Boulos terminará esta eleição com sua imagem mais dissociada da do petista. E mais do que isso, com uma nova projeção política. Ele se consolida como a principal liderança da esquerda em São Paulo. Diz Medeiros, que evita projetar o futuro de Boulos à espera do resultado do pleito municipal. O Boulos não leva, é basicamente impossível, mas pessoal, não importa. Não é levar. Quantos anos o Boulos tem? Acho que o Boulos tem meio de 40. Deve ter 40 e quebrado no máximo. O Boulos é cara novo. Quantos anos o Boulos tem aí pela frente? Quantos anos o Boulos tem, sabe? Para pedir desculpa por ações mais truculentas, sabe? Do MTST, porque naquele momento ele estava muito preocupado em ajudar o povo, carente, aquilo outro. Gente, mudanças. Olha as mudanças que estão acontecendo. A esquerda se renovou. Tanto que diz, ó, o desempenho em 2020 fortalece o projeto de renovação da esquerda e enfraquece essa tentativa de permanente associação com outros partidos que já estiveram no poder. Renovação da esquerda, a esquerda renovada. O papel hoje ocupado por Boulos tradicionalmente seria o de um candidato petista. E o candidato do PSOL tem nas redes sociais uma das razões para ter conseguido inverter o jogo na esquerda nesta eleição. Olha só, eles viram o que aconteceu em 2018, eles viram a importância das redes sociais, que foi o que elegeu o Bolsonaro, eles fizeram o dever de casa. Além de ser o candidato de esquerda mais forte nas redes sociais, Boulos conseguiu se conectar com o eleitorado mais jovem que tem sustentado sua candidatura. Olha onde o Boulos mirou, nos jovens. E foi pensando no jovem que sua campanha apresentou uma nova linguagem, um novo jeito de falar, sabe, se renovou. Nas redes sociais, ela criou ou adaptou formatos de programa de televisão,
Há vídeos em que Boulos, escondido, ouve críticas de eleitores e depois surge para dialogar com eles, clipes com piadas e até um mascote. Aí você vê, ó, sua comunicação não é ideológica, com humor, com certa ironia, deixando aquela visão tradicional dos candidatos de esquerda, diz o consultor de marketing político Marco Item. Aí você vê, ó, a galera tá mudando. A galera tá mudando. Quando eles chegarem no poder, eles vão fazer as mesmas coisas de sempre. Talvez até pior, porque agora eles sabem o que fazer, né, para não tomar 1-0 e garantir que eles vão realmente tomar o poder. Não é ser presidente, é tomar o poder. Olha a esquerda, pessoal. Olhem as movimentações da esquerda. E aí, por outro lado, candidato do PT em São Paulo não consegue reunir nem 30 apoiadores. Não deu 30 pessoas na rua para apoiar o Gilmar Tato. O PT, galera, não é mais protagonista. Esquece o Lula, esquece o Lula, esquece o Lula. Agora é PSOL, agora é Ciro Gomes. Lula, já foi, cara. Já foi o Lula. E aí você, olha só, o valor, Grupo Globo. Moderado, Boulos ainda busca voto da periferia. Boulos é um moderado. Moderado. Boulos é o moderado. Cara, eu não tenho o que falar, né? E você vê que em Porto Alegre, se as pesquisas estiverem corretas, Manuela Dávila tem 40% das intenções de voto. Melo 25%, Marquesan 17%. 40%. 40%. Partido Comunista do Brasil. PCdoB. E aí, falando de eleição, uma coisa que ainda acontece no Brasil, olha isso daqui, ó. Na manhã deste sábado, a Polícia Federal apreendeu 10 mil cestas básicas que estavam armazenadas no mercado em Boa Vista, capital de Roraima. A PF não informou quais candidatos seriam beneficiados. E o que é isso daí? A PF apreendeu 10 mil cestas básicas que foram avaliadas em gastos com vários kits aí, kit de higiene, 10 mil kits de higiene, que juntos ultrapassaram 35 milhões a priori para a compra de votos. Quando você vê Bolsonaro dando rolê pelo Brasil, investindo bastante no Nordeste, levando água, dando dignidade pro povo, é por causa disso daqui, pessoal. Você, da condição de viver, sabe, de ser independente, você faz com que o povo, sabe, não precise disso. Essas obras que Bolsonaro vem fazendo no Nordeste, cara, tem impacto nisso daqui. É importante. Porque é ainda uma realidade de muitas partes do país. Tô falando do Nordeste porque eu sou do Nordeste. Tenho o meu lugar de fala para falar, eu sou do interior da Bahia. E isso acontece, pessoal. Isso acontece. Por quê? Por causa da situação que o povo ainda se encontra. E aí, sobre as eleições, a gente já falou várias vezes, o Barroso adicionou a agência de fact-checking. Aí vem aí a Cristina Tartaglia, ela é da Lupa ou é da Aos Fatos? Acho que é aos Fatos, estou na dúvida agora, desculpa. Há meses disse ao ministro Barroso que era preciso inundar o Brasil de informação para combater a desinformação eleitoral. Sugeriu uma aliança com todos os fact-checkers e todas as plataformas. O TSE topou e a campanha Fato Boato tá aí. E o Barroso diz, ó, gratíssimo. Quantas pessoas da direita foram tentar conversar com o Barroso? Gente, por mais que ele seja de esquerda, a gente tem que tentar. Quem não chora não mama. Vocês não vê o pessoal da esquerda pedindo, mesmo a gente sendo da esquerda, mesmo estando agora no governo de direita, a gente tem que seguir o mesmo caminho. Falta, sabe, pessoas da direita com mais trato, que realmente assim vão bater na porta do Barroso. Realmente é algo que eu queria ver. Eu queria ver pessoas da direita não bater na porta do Barroso para se envolver na questão política. É o que eu estou falando para vocês. Barroso vai implantar aí o voto do futuro. Eu não vi nenhum único deputado falando que vai acompanhar o Barroso aí nas empreitadas. Aí vem o Arthur Weintraub para falar, né? A agência checadora de informação é só um lado que diz o que é fake e o que não é, sempre, muito longe da realidade. E aí, tem até instituição estatal que também escolhe esse mesmo lado para ser a referência do que é verdade ou fake. Forçaram tanta barra que já ficou gritante. Você vê, né? É só um lado que pode falar o que é verdade ou mentira. E nunca é o nosso. Olha a importância, olha a importância. E aí, falei para vocês que ia mostrar as intenções. Bruno Covas, 37%. Boulos vem com 17%. França com 14%. Russomano com 13%. Cara, eu não tenho, acho que isso tem que ser verdade. Não é possível. Boulos em segundo lugar. 17%. Eu não consigo acreditar. Até dá, o Boulos até dá com 17%. Agora, Bruno Covas com 37%, cara. Que a esquerda tem, né? Tem público da esquerda. Tem público. E você vê o Russomano com 13%. Cara, não faz nenhum sentido.
O antagonista ainda solta uma segunda matéria, ó. Ibope, Covas tem 33, Boulos 14. Solta lá dois grupos diferentes, né? E não fala do Russomano. O negócio deles é colocar já o Russomano é carta fora, não vota dele, que ele não tem chances. E aí Eduardo Bolsonaro tá isso daqui, ó. Datafolha. Bolsonaro perde todos os cenários de segundo turno. Ciro vence Haddad. E o Dudu fala, ó, 28 de setembro de 2018, UOL e Datafolha. Lembre-se disso quando alguém te falar em pesquisas. E eu realmente espero que se confirme, né, mais uma vez que as pesquisas todas estão completamente equivocadas. Eu realmente espero e a gente vai poder saber. No vídeo de amanhã a gente vai saber. No vídeo de amanhã a gente já vai ter essa resposta. E aí falando em pesquisas, projeções, vocês lembram que eu falei para vocês há 2 dias sobre o gráfico que estava com dado inconsistente? Inclusive eu gravei um videozinho curto. Saiu no final da noite de ontem. Tirei o vídeo do ar. Por quê? Porque o pessoal já atualizou, mas eu sabia que eles iriam utilizar isso. Vários veículos da grande mídia estão falando que o Brasil está crescendo, o número de casos estão crescendo. Por quê? Olha só, vem o Átila. Sei que o Ministério da Saúde anda tão preocupado que nem posta mais o boletim diário por aqui, mas parece que os casos represados pelo hacking recente apontam para uma tendência preocupante. Depois de dias sem dados, olhando por sistema, fica um pouco evidente. Olha só. O pessoal não atualizou porque também teve um problema com os hackers. Só que aí você vê, ó, o Átila pega o único dia que tem um crescimento absurdo e ele coloca para dar a ideia o quê? Estão crescendo, os casos estão crescendo. Só que aí, eu tinha feito aqui mostrar para vocês que é o seguinte, ó. O último reporte que eles tinham feito foi o dia 4/11 e depois pulava para o dia 12. E falava, cara, é completamente inacreditável, que é questão de casos. Aí lá era questão de óbitos. Falava, cara, não tem condição, isso aqui tem uma coisa errada, tá faltando dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10 e dia 11. Não tá aí. Fiz o videozinho, tentei até conversar com o pessoal, falei, cara, vocês têm que resolver isso daí pra ontem. Eu sei que o pessoal, não vou falar que isso foi resolvido por minha causa nem nada, mas você vê, durante a madrugada, o site do governo foi atualizado, e agora a gente tem dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11. Vocês estão vendo aquela linha gigante? Essa linha gigante aqui, ó, essa linha gigante aqui do Átila, vocês estão vendo alguma linha gigante? É maior do que a maior linha de todas, aqui da linha do dia 31 de julho. 31 de julho tá mais ou menos aqui assim, ó. Essa daqui, ó. Não tem mais, pessoal. Aqui, acompanha o mouse, ó. Olha só como são as coisas. O pessoal sabe que são dados inconsistentes, mas... não, o Brasil está crescendo. Vamos ter que fechar tudo de novo mais uma vez. E aí, com quem eu conversei de Brasília, eles falaram, ó, cara, esse site que tem esses gráficos, ele só é mantido por causa de que o STF obrigou. O site que realmente é atualizado de forma mais rápida é o susanalítico.saude.gov.br. Esse é o site que sempre está atualizado. E aí você vê, ó, é um site que tem essa carinha aqui, ó. É um gráfico com pontinhos, vários pontinhos que vão se situando. E você, quando você olha aqui, você vê, ó, que ainda está aqui seguindo o mesmo padrão, um padrão de queda. Tem umas subidas, mas continua em taxa decrescente. Mas sabe como é o Atlas, sabe como é Poder 360, Antagonista, Globo UOL. Eles vão falar que precisamos fechar o país mais uma vez. E aí, o Átila, ele nem faz mais questão de esconder nada. Ele vai lá, coloca, olha a capa desse vídeo. Olha a capa desse vídeo, não fala nada. Aí você vê, ó, é o futuro. Tá aqui, o videozinho dele, um vídeo de 18 minutos. Tecendo inúmeros elogios. Isso daqui, gente, não é muita novidade, pra mim, pelo menos, pra algum de vocês. O nosso canal ainda era pequenininho. No episódio 164, acho que hoje a gente tá no 395, 396, não lembro. 396, vixe, nem sei o número mais que a gente tá. O Átila, ele tinha gravado lá em março, olha só, período de março, comerciais para o Tracker. E aí, na época, eu comentei sobre isso. Falei, galera, isso não é aleatório. Quem conhece de carro um pouquinho, gente, o Tracker tem um motor 1.2. 1.2 litros, sabe? Não é 1.6 classicão ou um 2.0, que seria um normal. Um motor 1.2, 3 cilindros, turbo. Um negocinho meio, rapaz... cara, eu como mecânico não recomendo. Vou ser sincero. E aí, olha só o que eu falei pra vocês na época. O Átila, né? A GM, que é o grupo Chevrolet, do Brasil, terá de se reportar sua filial no país que o Dória tanto gosta.
Chevrolet do Brasil foca em veículos desenvolvidos para reduzir despesas. Desenvolvidos lá fora. Lá fora. E aí você vê, olha só o seguinte que foi o que eu comentei na época. Os amigos do Dória rejeitam motores de Onix e Tracker e faz GM voltar aos 4 cilindros. O fabricante decidiu só vender carros de 3 cilindros no gigante asiático. O consumidor local terceu o nariz, vendas caíram e a marca terá de voltar atrás. E diversos motivos, sabe aqui, ó. A opção para os 3 cilindros aplicar de maneira generalizada tem um motivo. Eles possuem uma das legislações de emissões de poluentes mais rigorosas do mundo. O pessoal falou, pô, não gostou ao tipo, intensidade de vibração e ruído dos motores menores. Pô, cara, não é muito legal isso daqui. E na época que eu falei esse vídeo, eu falava, pessoal, quem entende um pouco de engenharia industrial, cara, o custo de desenvolver um projeto desse é absurdo. Porque é o projeto como todo, depois de desenvolver a linha de transmissão. Você vai programar todos aqueles braços robóticos que pegam a porta, coloca a porta, solda, e é tudo programação. Você já programou tudo. Você vai jogar um projeto todo desse programa abaixo? Não dá, você vai ter que vender carro. Vende aqui no Brasil. Vende aqui no Brasil. Vamos pegar aqui o Atila. O Atila, chega aí, Atila, chega aí. E aí você viu, ó, mostrava na época. A embaixada dos amigos do Dória diz, ó, que o biólogo analisa ações do nosso governo comunista no combate. Ótima análise, Atila. Ótima análise. Você vai falar a mesma coisa? E aí, pessoal, mudando aqui de assunto um pouquinho. Vixe, eu tirei aqui... Ah, não dá pra fazer aqui. Eu tirei o teclado aqui por um motivo, tirei umas teclas do teclado. Olha só. Ih, rapaz, não vai dar pra mostrar. Quer dizer, não dá pra mostrar, vai ficar assim, ó, peraí. Aqui assim, ó, vejam só. Bicho, aqui tá meio feio, mas dá pra mostrar. O pessoal criou um site que é Eu Apoio Olavo de Carvalho. Peço que vocês... Eu vou mostrar pra vocês qual é o link, logo menos. Mas como é esse site? É um site bem simples. Vocês não precisam gastar nenhum único real. Vocês só precisam entrar aqui. Tem uma mensagem meio que pronta que vocês podem pegar e mandar do e-mail de vocês, é um envio manual. Ou vocês podem colocar aqui o seu e-mail, o seu nome, sabe? E... o site vai enviar um e-mail de forma automática, pedindo para o pessoal lá do grupo, né, que tem Canadian Pension Plan Investment, CPPI, que é aquela empresa que tem dinheiro do PagSeguro, para assim falar, cara, não remova o dinheiro, não compactuem com Sleep Giants, por favor, não compactuem. Não compactuem. Então, quem puder, gente, ajudar o professor Olavo, eu fico muito agradecido. É como se fosse... me ajudar se você estiver ajudando o professor Olavo. E o site é esse daqui, ó, apoioolavo.com. É só ir no site, não custa nada. Só manda um e-mail, gente. Ajuda o professor Olavo. E, na verdade, é contra o Sleep Giants. Hoje é com o professor, amanhã pode ser com você. E aí, a gente chega ao final do nosso vídeo com isso daqui, ó. TSE, resultado da eleição sairá em até 5 horas após o fechamento das urnas. Então, hoje saberemos o destino do futuro do Brasil, né? Saberemos, cara, que vai, né? O destino do Brasil. O destino do futuro é a mesma coisa. Para que lado iremos caminhar? A esquerda voltará ao poder? Quantas cadeias, quantas prefeituras, cargos de vereadores a esquerda vai abocanhar? Será que as pesquisas vão se comprovar de verdade? Como a direita vai se comportar? A direita realmente conseguiu implementar, sabe, a sua agenda? Será que essa onda conservadora passou? Não temos mais onda bolsonarista? O que será que vai acontecer? Então acho que amanhã a gente vai poder analisar muita coisa, pessoal, muita coisa. E por hora é isso. Fico por aqui. Peço a vocês, vão lá nos outros canais. Teve muita coisa que aconteceu no país lá do norte. Não vou comentar aqui por alguns motivos. Tá aqui na descrição os canais, tá aqui também, ó, o nome dos canais, arrobas. Vão lá. Vou trazer novidade para vocês. Então é isso daí. Obrigado a todos. Vejo vocês amanhã.